Shalom para você, a paz esteja contigo. Aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. Muitas pessoas levantam questionamentos sobre a veracidade, a confiabilidade da Bíblia. Bom, será que a Bíblia foi adulterada? Será que a Igreja Católica foi quem inventou a Bíblia? Será que podemos confiar nos livros, nas epístolas que compõem o cânon bíblico? Como se deu esse processo de formação da Bíblia? Ela foi adulterada? Existem livros falsos? Bom, nós temos que observar alguns indícios muito importantes sobre a Bíblia. Um deles são os manuscritos do Mar Morto, que é uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 50. Foram compilados por uma doutrina de judeus conhecida como essênios, que viveram em Qumran do século II antes do Messias, até aproximadamente o ano 70 depois do Messias. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto do livro de Esther e do livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros apócrifos e livros de regras da própria seita. Os manuscritos do Mar Morto são de longe a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes do que o texto original da Bíblia hebraica, usado pelos judeus atualmente. Agora vamos verificar os indícios, as evidências, sobre a Bíblia atual que nós temos, comparando com os manuscritos do Mar Morto. E eu achei muito interessante esse vídeo do Oliver Ibanez, falando sobre os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados no deserto da Judéia, em cavernas. Esses descobrimentos arqueológicos do século XX são de um pastor beduíno que, indo em busca de uma de suas cabras, acabou encontrando essa caverna, e dentro dela haviam grandes jarros de cerâmica que continham rolos de pergaminho antigo que havia descoberto. Nada mais, nada menos do que os manuscritos do Mar Morto. Entre os manuscritos que se encontraram, os textos mais antigos na língua hebraica, datava do Antigo Testamento, também se encontraram textos apócrifos, como o livro de Jubileus, o livro de Enoque, o livro dos Gigantes e o livro de Gênesis apócrifo, e outros manuscritos interessantes, incluindo o documento de Damasco, o rolo dos signos e um rolo de cobre que revelava a localização de alguns tesouros. Na primavera de 1947, vários destes manuscritos procedentes da caverna, dos 7 manuscritos que possuem estes antiquários, 4 deles foram adquiridos por Arquimandrita Samuel, que pertencia ao convento sírio-ortodoxo de Jerusalém. Os outros 3 manuscritos foram adquiridos pelo professor Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, curiosamente em novembro de 1947, o mesmo dia da proclamação do Estado de Israel. No ano seguinte, em 1948, a imprensa anunciou pela primeira vez o descobrimento dos manuscritos, o qual provocou um enorme interesse das autoridades, que decidiram estabelecer a autenticidade e antiguidade dos manuscritos. Era necessária uma escavação científica controlada da caverna, na qual havia sido descobertos. Porém, por razões compreensíveis, os beduínos se negaram a indicar que caverna provia os tesouros. Entre as milhas que havia do deserto da Judéia, a negativa dos beduínos em colaborar com as autoridades fez com que houvesse a intervenção da Legião Árabe Jordânica, basicamente o exército dessa zona, nos quais acabaram localizando a caverna em 1949. Os arqueólogos enviados pelo exército encontraram vários fragmentos de manuscritos que vinham a completar os manuscritos descobertos anteriormente pelos beduínos. Isso datou, junto à análise da cerâmica encontrada, que permitia concluir que os 7 manuscritos descobertos pelos beduínos em 1947 eram originais e realmente antigos. Demonstrava, sem dúvidas, a importância que tinham esses manuscritos, o simples fato de tratar-se de documentos bíblicos relacionados com a Bíblia otorgava certo valor a esses manuscritos, mas, além disso, haviam sido descobertos na terra mesma da Bíblia e tinham uma antiguidade superior a 2000 anos. Os manuscritos bíblicos haviam sido copiados em um período anterior à canonização da Bíblia
e, portanto, seu estudo permitiria conhecer o processo de formação do texto bíblico e ajudaria a corrigir os grandes códices medievais que serviram de base para as Bíblias hebraicas atuais. Adicionalmente, os manuscritos continham um grande número de composições não bíblicas, que levavam um enorme vazio no conhecimento da história pré-cristã. Praticamente a totalidade dos textos hebraicos no primeiro século a.C. provém dos descobrimentos de Qumran, e o mesmo sucede com os textos aramaicos. Além da primeira vez que uma obra religiosa estava completamente livre de qualquer tipo de censura e manipulação, no final acabaram descobrindo centenas de pergaminhos e fragmentos, mais de 970, 2 em 11 cavernas diferentes. Joseph Meli, um erudito dos textos bíblicos e investigador dos manuscritos do Mar Morto, encontrou e decifra numerosos pergaminhos nos quais acabaria traduzindo anos depois. Em setembro de 1952, Meli se emocionou bastante ao identificar o primeiro fragmento aramaico do livro de Enoque, o qual encontrou em uma caverna entre vários fragmentos desenterrados por pastores beduínos. Nos seguintes anos, conseguiu desenterrar mais fragmentos aramaicos que se enquadravam nas versões etíope do livro de Enoque, a qual levou bastante tempo. Antes do descobrimento dos manuscritos de Qumran, havia certas dúvidas acerca da versão etíope do livro de Enoque. Não se sabia realmente se haviam sido fiéis ao texto original, mas com o descobrimento dos fragmentos aramaicos nas cavernas de Qumran, se confirmou que a versão etíope é a mais conhecida hoje, e vemos na internet uma tradução acertada do livro de Enoque original. No chamado livro Gênesis Apócrifo, outro dos manuscritos encontrados em Qumran, se recorrem aos testemunhos pessoais dos patriarcas originais da Bíblia. O interessante é que as primeiras páginas incluíam um testemunho escrito pelo próprio Enoque, mas infelizmente nos tempos modernos se perdeu e somente restam alguns fragmentos acerca do nascimento de Noé. A data dos manuscritos do Mar Morto é, no mínimo, desde o terceiro século antes do Messias até o ano 70. Aproximadamente estão escritos em sua maioria em hebraico, mas também algumas partes em aramaico, em grego. Estão feitos principalmente o pergaminho, mas alguns papiros, e o texto de um dos rolos está gravado em cobre. A denominação de cada fragmento se realizou indicando primeiro o número da caverna que foi descoberto, seguido pela letra Q. Por exemplo, 1, Q2, Q, e assim sucessivamente. A caverna número 11 de Qumran foi descoberta em 1956 pelo mesmo pastor beduíno que havia descoberto a primeira cova. E a estas alturas o preço que pediam pelos manuscritos era muito alto devido ao grande interesse que havia suscitado os anteriores anos, e portanto as autoridades não puderam adquiri-los. Nessa situação mudou radicalmente com a ocupação israelense de Jerusalém e de Belém em 1967. O governo de Israel confiscou, mas os manuscritos se encontravam em mãos de antiquários de Jerusalém. Depois da guerra, compensaram os antiquários com mais de $100 mil pelos manuscritos que haviam confiscado. Em 1954, o filho do professor Sukenik comprou a arquimandrita Samuel, os manuscritos restantes, e finalmente 7 manuscritos originais foram reunidos no Estado de Israel em um museu chamado Santuário do Livro. Na atualidade, a maioria dos manuscritos se encontram neste museu em Israel. E no Museu Rockefeller de Jerusalém, assim como no Museu Arqueológico da Jordânia, em Amman. Outros manuscritos dos fragmentos se encontram também na Biblioteca Nacional da França, em Paris, e uma coleção na Noruega, na coleção chamada Schoen. Aí nós vemos vários desses manuscritos encontrados, e interessante, o nome do Eterno está ali, Yud-Hei Vav-Hei, no paleo-hebraico. No ano 2010 se concretizou um projeto na empresa Google, a Autoridade de Antiguidades de Israel, com um custo de $35 milhões, com o objetivo de digitalizar 3.000 fragmentos do documento. E aí mais imagens dos manuscritos originais. Entre os especialistas da internet em todo o mundo, é possível acessar esses documentos online. E aí você vê pergaminhos dos Salmos.
E ali o nome do Eterno no paleo-hebraico, Yud-Hei Vav-Hei. Yahuwah. Manuscritos do livro de Enoque, comprovando a autenticidade do livro de Enoque, como ele era comumente utilizado pelos discípulos, pelos judeus, pelos israelitas. E aqui os manuscritos que permitem especialistas explorarem os manuscritos bíblicos antigos a um nível de detalhe impossível. Curiosamente, em 2013, o ex-presidente Barack Obama visitou os manuscritos do Mar Morto junto ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Seguramente a elite tem um conhecimento oculto sobre estes manuscritos e sabem que é importante para a história. É lógico, eles escondem a veracidade dos gigantes, Nephilim, escondem o verdadeiro formato da Terra, eles querem esconder de nós a autenticidade das escrituras, tudo isso eles querem negar. Em fevereiro de 2017, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém anunciaram o descobrimento da caverna número 12 em umas colinas a oeste de Qumran, a cerca do noroeste do Mar Morto. E encontraram manuscritos nessa caverna, frascos vazios, cujo conteúdo foi saqueado, além de encontrarem várias peças de ferro, dando a entender que efetivamente havia sido escondido. Nos próximos... E é isso, a Bíblia continua verdadeira, comprovadamente fiel e histórica aos textos originais, com algumas ressalvas. Vários livros foram retirados da Bíblia, né, estão sendo escondidos de nós, como Jubileus, Enoque, né, e outros. E esses testamentos dos filhos de Jacó, né, os 12 testamentos, estão disponíveis hoje aí na internet, basta você procurar. No mais, você sabe que a Bíblia é confiável, ela chegou até nós com a permissão do Criador, embora tenha sido retirado, né, vários livros, e alguns pequenos acréscimos em alguns textos do Novo Testamento, sabemos que podemos confiá-la. Que o Criador te abençoe e te guarde. Obrigado por assistir e até um próximo vídeo.